E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Desculpe. Hoje, sexta-feira, depois da manhã, domingo, temos um jogaço na Fonte Nova, Bahia versus Corinthians. E cada jogo é uma história, cada jogo é um comentário diferente, né? Como você já sabe, tem gente que alimenta ouvindo o que os outros falam para trazer para o seu canal as informações que ele ouviu e tirar dali o seu diagnóstico, a sua fala em frente ao microfone. Eu já disse para vocês que eu não tenho esse perfil nem esse costume. Né? Eu gosto muito de, como torcedor, tirar o meu sentimento de torcedor, o que eu penso. Evidentemente, você está sujeito, diante disso, a pensamentos contrários ao seu. Ótimo, beleza, porque essa é a finalidade. Você não pode ser o bambambam, né? Em que você vai falar e as pessoas vão aceitar aquilo que você fala. E que tudo que você fala é realmente verdade, é perfeito. Sendo assim, não presta. Até porque dizem que toda unanimidade ela é burra, né? Então eu preciso ter o contraditório no meu pensamento, nas minhas ideias, tá bom? Então no domingo o Bahia vai enfrentar o Corinthians e a gente espera que esse Bahia do segundo semestre seja um Bahia totalmente diferente do que foi do início da SAF. Se você, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, você acha o quê? Eu que sou uma pessoa que prego rapidez, a velocidade, a habilidade, a voluntariedade, a raça, a determinação, a fibra e a técnica, que é a do jogador exclusivo. Esses ingredientes, na sua maioria sendo colocados em prática em cada jogo, eu tenho certeza que nós vamos ter grande sucesso se o Bahia fizer o que fez no jogo contra o Atlético Mineiro. E eu já lhe disse o enredo, porque eu penso assim. Porque eu já falei no dia de ontem, a ousadia que o Bahia teve, Rogério Ceni, de deixar algumas peças que antes eram titulares importantes do time na nossa visão daquele momento, deixar essas peças no banco. Coisa essa que nunca tinha acontecido. E ver jogador que era o terceiro jogador do clube figurar como titular. Então é por isso que eu estou dizendo que por esse fato o Bahia é um time que tem grandes avanços. A chegada de novos atletas e o complemento desses novos que estão chegando, fazendo uma somatória de quase 9 estrangeiros, acho que é 8 ou 9 estrangeiros, isso dá o que eu já falei e continuo batendo nessa tecla, o Bahia como um time no Brasil europeu. Um time dentro do Brasil onde o seu número de peças dentro de campo, a maioria, vão ser estrangeiros. E podendo até ter dentro de campo, se assim for o interesse do técnico, 9 titulares estrangeiros em campo. Tá certo? Então no domingo, o Bahia enfrenta o Corinthians na Fonte Nova. Eu tenho certeza, casa cheia, um ambiente do Bahia bem melhor, depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro. E a manutenção do time que vem tendo exceção com as peças que foram colocadas nesses últimos 2 jogos aí, que foi o jogo anterior
ao Atlético, que foi a Chapecoense. E você tem que manter esse time para dar minutagem e dar confiança. E aqueles que estão no banco, que antes era titular e achava que não poderia jamais ficar no banco, sentir que se acomodaram e que precisa, se ele assim quiser, quando voltar a campo e figurar o papel, seja entrando como reserva ou voltando a assumir a função de titular em determinados jogos, que tem que se mostrar melhor do que aqueles que entraram com paciência, esperando que eles saíssem. Vamos para o jogo de ontem, O Vitória que no dia de ontem empatou, né? O Vitória que empatou no dia de ontem com o Botafogo, configurou um ponto lá no jogo com o Botafogo. 0-0 Vitória e Botafogo no dia de ontem. E assim, né? Assim ficou a classificação depois do resultado do Vitória. Confere? Então aqui o Botafogo é o 9º colocado, com 26 pontos e 19 jogos. E o Vitória é o 11º colocado, com 26 pontos e também 19 jogos. Só tem 2 times no Brasileiro hoje que ainda falta completar a 19ª rodada. É o Flamengo e me parece que é o Mirassol. Só tem essas 2 equipes que ainda falta completar a 19ª rodada. Em determinado momento do campeonato, eles vão fechar essa rodada aí. Tá certo? Então, a classificação, pouca coisa, em relação ao Bahia não mudou nada. O Bahia continua com o 6º colocado, 30 pontos, 19 jogos e um saldo de 4. Acima dele tem o Bragantino, que é o 5º, com 30 pontos, 19 jogos e um saldo de 6. A importância de gol. O Fluminense, que tem 32, também 19 jogos, e tem 9 triunfos, 9 vitórias, né? Como o Bragantino também tem 9 vitórias, mas o Bahia tem 8 triunfos. O Fluminense tem 5 de saldo, o Bragantino tem 6 e o Bahia tem 4. O Fluminense tem 9 vitórias, Bragantino 9 vitórias, o Bahia 8 triunfos. Veja a importância que tem se botar um pontinho a mais, 2 gols a mais, 1 gol a mais. Se o Bahia, a gente espera que ganhe do Corinthians, e ganhe do Corinthians vai a 33 pontos, continua lá no borderô, continua na briga. Espero num tropeço de um Fluminense, espero num tropeço de um Bragantino, né? E encostando no Atlético Paranaense, que hoje tem 33, e que a gente espera isso. Só que um grande ingrediente, o Bahia, nas últimas 5 partidas, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. O Atlético Paranaense, nas últimas 5 partidas, venceu 3, empatou 1 e perdeu a outra. Tá certo? Mas isso não muda nada. O que a gente quer dizer é o seguinte: domingo, Bahia e Corinthians na Fonte Nova. É o jogo de divisor de água e manutenção daquilo que a gente espera, que é o time que está jogando entrar em campo determinado, do jeito que entrou, principalmente no segundo tempo com o Atlético Mineiro, que em momento nenhum desistiu do triunfo. Em momento nenhum mostrou ser aquele time covarde. Em momento nenhum não fez aquilo que todos fariam. Não vamos dizer todos, né? Como eu falei, toda humanidade é burra. Mas o que a maioria faria é o seguinte: jogando lá fora com o Atlético, ia se manter atrás para garantir esse ponto. E o Bahia, em momento nenhum, fez isso. Jogou de igual para igual até o final do jogo, até o apagar da luz, quase a gente faz o segundo gol. É esse time que nós queremos. Porque se esse time perder o jogo, seja ele qual for, com essa postura, desse jeito, nós vamos aplaudir somente. Dizer, olha, é isso que nós queremos. Perdemos, mas perdemos jogando. E não como a gente perdeu muitos jogos aí com as calças na mão. Mostrando ser covarde, medroso, com o rabo entre as pernas saindo de campo. E não é isso que nós queremos. Queremos um time aguerrido, forte,
imbatível dentro de campo, principalmente dentro de casa. Mas se perder, faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é ser covarde o tempo todo dentro de campo. Isso que a gente não aceita. Bom? Então, obrigado a todos vocês, que Deus nos proteja a todos. Vamos ver o que é que vai acontecer no domingo. O que vai acontecer é o Bahia fazer o jogo que fez e sair de campo com resultado positivo. Independente de quem seja o time que venha jogar, o Bahia tem que ser sempre um time aguerrido, forte e imbatível dentro de casa. Pode até perder, mas mostrar que dentro de casa, a primeira porrada quem dá somos nós. Quem parte para frente somos nós. E o time adversário tem que botar o rabo entre as pernas e ele, né? A gente não. Um abraço a todos, obrigado. Retornaremos com o próximo bate-papo.